Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia mesmo! É com muita alegria, graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia 3 de março. Estamos começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é dia de tratamento itinerante. Que coisa boa! Alegria enorme, meus amigos, é enorme. Hoje começa mais um final de semana especial ali na região de São Domingos do Prata, João Molevade, demais cidades, Nova Era, em Minas Gerais, amigos chegando e pessoas de todo mundo unidos numa corrente de vibrações positivas de oração, enviando energias boas para muitas coisas lindas que vão acontecer na região, né? Como já aconteceram em outros momentos, em outras oportunidades, né? Para quem não sabe, nosso tratamento itinerante é a razão de existir das pílulas do Evangelho e de vários outros projetos, graças a Deus, né? Que vêm sendo guiados pela espiritualidade superior e que nos dão a honra, né? A nós aqui na Terra, muitos amigos queridos, de nos trabalharmos, né? Porque eu falo assim, o trabalhador do Evangelho é alguém que procura levar a luz ao seu irmão, mas é óbvio que é o primeiro a se iluminar, né? A trabalhar a iluminação da sua própria escuridão. Então a gente vai se libertando devagarzinho, aprendendo a amar. Que bom que vem o nosso tratamento itinerante. Vocês estão vindo de várias partes do Brasil, sejam todos bem-vindos, né? Quem vai viajar hoje, que vem em segurança. Nosso coração está muito saudoso, vai ser muito bom rever cada um de vocês. E a vocês, meus amigos, que por enquanto ainda não podem se encontrar presentes conosco, a gente pede a vibração de amor, de carinho, para que a sua energia positiva chegue a todos nós no nosso tratamento espiritual, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Gente, deixa eu agradecer, ontem foi uma noite linda, né, que nós tivemos na casa de Augusto César Neto, uma casa de luz, né, no bairro São João Batista, também em Belo Horizonte, muita alegria. Da minha parte, amo estar lá. A gente teve a chance de lançar o CD, né, das Pílulas do Evangelho lá. E até aproveitando e respondendo a muitos que têm perguntado das pílulas, a gente está trabalhando nisso, no CD, para que possa chegar, né, nesses mais de 90 países. Está faltando pouco, né? Tem algumas questões legais, jurídicas e técnicas para que a gente possa disponibilizar isso, mas nossa equipe já está trabalhando. E com a graça de Deus, em breve eu vou estar anunciando aqui, né? Mas a gente tem levado os CDs pelo menos nos lugares das palestras, e aí as pessoas têm a chance de adquirir quando elas querem. Então aconteceu isso ontem lá, nossa, foi uma noite emocionante, de muita luz e paz, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito bem, meus amigos, cada um colhe aquilo que planta. Essa é uma frase que eu via constantemente da minha avó, né? Minha avó vivia falando isso. Meu filho, preste atenção, porque cada um colhe aquilo que planta, né? Ninguém colhe um terreno que não semeou. E quem semeia vento, colhe tempestades. Mas, ao mesmo tempo, quem semeia luz, colhe harmonia. Então, que tipo de semente você tem cultivado? No livro, gente, Transição Planetária, uma obra belíssima do nosso amado Divaldo, né? Pelo nosso espírito querido do Manuel Filomeno de Miranda, que eu também gosto muito. Eles nos contam todo o processo que aconteceu durante o tsunami, né, lá na Ásia, na região da Indonésia, principalmente, em vários países, né? Ali no ano de 2006, aquela tragédia enorme que todo mundo deve se recordar. Então, conta todo o processo espiritual que se deu, né, depois do desencarne coletivo gigantesco de quase 300 mil pessoas, num curto espaço de tempo, e o rolo que é no mundo espiritual para colher essa quantidade de espíritos, né? Porque a gente às vezes não pensa em como é que as coisas funcionam, porque a vida não acaba. Acredite você ou não, definitivamente ela não acaba quando termina a morte física. Pelo contrário, aí é que ela começa de verdade e cada um vai colher aquilo que plantou. Então me sensibilizou muito a história de um rapaz de 25 anos que estava indo mais uma vez a uma das ilhas e ele era bonitão, surfista, né, rico, e ele se aproveitava dessas condições materiais para iludir algumas moças e acabar guiando-as, né, para prostituição, né, usava do corpo delas e depois acabava guiando-as para prostituição. Bem, não precisa nem falar nada, né? Com esse tipo de conduta, naturalmente, era muito perseguido espiritualmente, principalmente por aquelas que acabavam desencarnando e pelos familiares dessas meninas que, não sabendo ainda perdoar, revoltados estavam no mundo espiritual,
perturbando de todas as maneiras. Quando veio o tsunami, ele foi uma das vítimas, né? Estava na praia e tal, e acabou batendo fortemente a cabeça, teve um traumatismo craniano e veio a desencarnar. E o fato é que no mundo espiritual é narrado, né, a epopeia da chegada desse rapaz, porque ele é extremamente perseguido por aqueles que, infelizmente, até por uma razão justa, embora a forma injusta, porque só Deus tem o direito de julgar, mas estavam revoltados com a conduta dele na Terra. E aí a vozinha dele, uma senhora, veja só, né, o que é o amor, que por amor, embora reconhecesse o desequilíbrio do filho, ou desculpa, do neto, estava lá intercedendo junto aos espíritos amigos para que pudesse interceder a favor dele, para ajudá-lo nessa chegada no mundo espiritual e livrá-lo, na medida do possível, daqueles obsessores que estavam assim ao lado do seu corpo, prontos, né, para poder recepcioná-lo. Quem assistiu o filme Ghost, embora tenha um pouco de fantasia, é mais ou menos aquilo que ocorre. Acredite você ou não. Eu sempre falo disso com muito carinho, porque eu sei que tem muitos irmãos, né, que eu amo muito e respeito muito a sua teologia, sua cultura linda, né, que não contemplam a ideia da vida após a morte, no sentido que a reencarnação, né, dentro da luz que o Espiritismo trouxe, contempla. Não vou entrar nesse debate aqui porque é desnecessário, né? Mas se permita pelo menos acreditar na hipótese de que o que nós estamos falando realmente aconteça, né? Você já imaginou que tudo aquilo que nós estamos semeando aqui na Terra está sendo visto por alguém? E que em algum momento, essa colheita ela é irremediável? Você já pensou, meus amigos, que cada vez que a gente de repente fala uma coisa ruim de alguém, mesmo que a pessoa não saiba, cada vez que eventualmente a gente cometa um ato ilícito, que nós façamos algo ruim, enganemos uma pessoa, o marido, a esposa. Cada vez que nós estamos ignorando as leis divinas de honestidade, a gente engana o nosso chefe, alguém que está perto de nós. Cada vez que a gente comete qualquer que seja o erro, cedo ou tarde, isso vai vir à tona. Você já imaginou que, como dizia o apóstolo Paulo, existe uma multidão silenciosa que nos observa? E que está atentamente nos observando? E que, como disse o próprio Cristo, a cada um segundo as suas obras. É sério. A gente, às vezes, né, no nosso afã, na impulsividade da vida material, a gente acaba se esquecendo que cada um colhe aquilo que planta. Então, muitas pessoas, ao não querer fazer a reforma íntima, se tornam vítimas de si próprias e experimentam vidas em desequilíbrio hoje, né, agora na Terra. Por quê? Porque é o resultado de uma vida inteira de pensamentos negativos, é uma vida inteira sem a luz do Evangelho, pessoas que ainda preferem se abraçar no álcool, né, em outras formas de vício, lícitas ou não, pessoas que ainda preferem se abraçar nos queixos do dia a dia, ao invés de se esforçar para melhorar a si próprias. Gente, aí não tem jeito. Não tem como você colher uma coisa que você não plantou, concorda? Pé de jaca da jaca, melancia, melancia, laranja, laranja. Você não vai colher jaca num pé de melancia, não é isso? Num pé de maçã você vai colher laranja. Não tem jeito. Então, o Evangelho nos convida a reformularmos aquilo que nós estamos semeando, porque cedo ou tarde a colheita vem. Quando não vem nessa existência, vem no desencarne, vem na próxima. Sempre vem. Não é só a colheita negativa, não. Eu narrei essa história, né? Mas há tantas colheitas lindas, né, de seres que estão se esforçando para fazer sua parte com otimismo, orando pelos seus agressores, se esforçando para serem seres de luz, irradiando amor, harmonia, perdão, né, fazendo o que lhes cabe, um passinho de cada vez, mas caminhando com alegria, sabe, se sustentando para não deixar se dominar pela depressão, pela angústia e tristeza, que é muito mais fácil quando a gente se sente vítima da vida, e ao contrário, deixando brilhar a nossa luz, fazendo com que essa luz se espalhe por todos os lugares, porque você é a luz, creia ou não. E nós temos o dever, a obrigação em respeito a Deus e a vida que Ele nos deu, de deixar a nossa luz brilhar, principalmente nas noites escuras da alma, quando a gente se sente sem força e sem energia. Aí, mais do que nunca, a oração, meus amigos, é o fio condutor que nos liga a Deus, que desperta em nós, através da prece sincera, essa luz adormecida, para que ela possa ser compartilhada com o mundo ao nosso redor. Então, não desista de você. Nunca vou
desistir de repetir essa frase. Não desista da sua família, não desista da sua saúde, não desista do seu sonho, sabe? De ser um ser humano melhor e mais feliz. Mesmo com o nosso planeta ainda em transição, mesmo com dificuldades momentâneas que ainda abraçam o nosso planeta e às vezes as aparentes injustiças, né, que aparentemente mesmo parecem que estejam ocorrendo na sua vida, porque nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, meus amigos, absolutamente tudo. E num dado momento a gente vai ter condições de entender o porquê de cada coisa. Por que eu reencarnei ao lado do fulano e do ciclano? Por que Beltrano foi minha mãe e meu pai? Por que eu atraí esse marido, essa esposa? Por que eu tive esse corpo? Por que eu tive tanta dificuldade financeira? Ou então o inverso. Por que eu tive facilidades materiais? Por que eu atraí essa pessoa que me fez tão feliz? Por quê? Um dia a gente vai entender tudo. Porque tudo nos é revelado. No mundo espiritual, quando a gente desencarna, não tem mais como o véu da carne nos impedir de ver as coisas como elas são. Então, que mais uma vez a bondade divina abençoe seu coração, ilumine seus dias, inspire seus pensamentos, porque essa é a mensagem extraordinária do Evangelho, que vem através da doutrina espírita, do catolicismo, que vem através das religiões protestantes, do budismo, do judaísmo, do jainismo, que vem através do islamismo, do shintoísmo, de Confúcio, do trabalho lindo de Lao Tse, que vem através da igreja messiânica, através da Sechonoye, através do candomblé, através de todos os tipos de filosofias, de todas as partes do mundo, que se dedicam verdadeiramente a falar de Deus, a compartilhar a sua luz. Cada um usando uma linguagem diferente, cada um falando numa linguagem que cada povo consegue entender e se sente mais à vontade, familiarizado. Mas quando nós realmente nos abrimos à luz divina, meus amigos, pode ter certeza, tudo começa a mudar. Nós mudamos as energias e muda completamente a realidade que vai se manifestando ao nosso redor. Só tem um jeito de você saber se isso é verdade. É mudando internamente para melhor, para ver o que acontece, concorda? Só dá para fazer assim, né? Que Deus te abençoe, desculpe aqui a pílula longa. Um beijo grande no seu coração. Vibrem aí para nós o nosso tratamento itinerante e de verdade eu espero que em breve vocês possam fazer parte de algum deles. Vai ser muito especial quando esse momento chegar. Até lá, a gente conta com as vibrações carinhosas de vocês, tá bom? Não deixem de enviá-las de maneira alguma. E mais uma vez, muito, muito obrigado por multiplicarem a nossa pílula do Evangelho em tantos lugares. Fiquem com Deus, minha eterna gratidão e até breve, até muito breve. Lembre-se, cada um colhe aquilo que planta. E aí, o que você tem plantado, hein?